Bom dia. Começando aqui mais um, né? Já acordei um pouco mais cedo hoje, acordei era 8 e pouco e já tomei um banho ali, peguei alguma coisa pra comer e já vamos ali pros gráficos. 8h50 agora, falta ali 10 minutos pra começar a sessão e aí eu já volto. Vamos lá, pessoal, fazer a leitura aqui primeiramente do euro, né? Do GBP, quer dizer, a estrutura, né, principal ainda está sendo essa do fluxo para virar aqui em 1 hora. Porém, né, a gente consegue ver que o time menor tem feito isso aqui, né? Então, dá para a gente ter uma ideia de a gente seguir aqui. Já no 1 hora aqui, né, como a gente marcou, tem aquela região e a gente mantém ela aqui. E a gente acabou de ter um sweep dentro aqui da nossa região, né? Agora, e para virar a nossa estrutura, seria aqui do 15 minutos. Dentro do 15 minutos que a gente consegue, dentro do 15 minutos, o que a gente consegue observar aqui, né? A gente tem o nosso primeiro range aqui, que é onde ele vai confirmar para a gente o range, e aí a gente vai saber que ele vai estar trabalhando nessa estrutura aqui. Aí, ele virando o nosso range, a gente pode começar a pensar em alguma venda, né? Dependendo se ele entregar um movimento assim, algo parecido, ou a gente pode esperar aqui nessas regiões mais embaixo, né? Uma possível compra também, se ele mostrar, porque, né, pelo 4 horas aqui a gente vê que ele já voltou nos 50%, já testou a região e está seguindo o fluxo agora. Então vai depender um pouco aí de como, do que aparecer para a gente. A gente tem essa região, tem essa liquidez interna aqui, essas três aqui, na verdade, né, que a gente pode ficar esperto aí para a gente poder fazer alguma coisa. Mas beleza. E por que eu falei da venda, né? E justamente por a gente ter essas três liquidezes aqui, liquidez, a gente pode estar buscando aqui esses fundos. Mas aí, novamente, vai depender do que mostrar para a gente. No euro USD, primeiro aqui no 4 horas. No 4 horas está bem parecido ali com o GBP, né? Ele já testou aqui a nossa zona de demanda aqui. Ele testou, né, virou com liquidez esse fundo e virou alta. E aqui a gente teve outra quebra também de 1 hora. Só dar uma olhada aqui. Não. A gente teve uma acumulação aqui. Eu não gosto muito quando o gráfico tá assim, mas não temos muito o que fazer. Confirmou o nosso range aqui, né? Então significa que essa pernada daqui, a gente já começou o pullback dela. E aí, o que a gente pode esperar? Também a mesma coisa para o GBP, né? Dependendo de como o gráfico mostrar aqui para a gente pode esperar alguma venda, porém aqui eu só vou ficar mais confortável se ele rompesse esse fundo aqui e voltasse lá na região para a gente. Porque aqui eu tô achando, né, ele bem feio de como ele tá aqui. Preferiria se ele voltasse aqui para dar alguma coisa para a gente. Mas por enquanto é isso, vamos esperar aí. Tchau, USD, né? A gente primeiro vamos aqui no 4 horas. Aqui no 4 horas, então, a gente tem essa estrutura aqui, né, que ele acabou de varrer uma liquidez aqui, e aí vai depender um pouco do movimento, mas até então a gente não vou ter nada para fazer aqui no chão. Não, assim, eu tô achando bem feio esse movimento, vamos ver pela 1 hora.
Pelo 1 hora também tô achando bem feio. 15 minutos já tá um pouco melhor, mas também já não gosto de como tá essa situação. Vamos ver se o gráfico mostrar pra gente, né, alguma tensão aqui, começar a virar, alguma coisa assim. Porém, por enquanto vou deixar o chau de lado aqui. E o JPI virou a nossa estrutura aqui em cima, né? Estou a nossa zona aqui, fez uma varredura de liquidez. A gente vê que o JPI no 4 horas ele está querendo buscar esse fundo aqui. Primeiramente, né? Pelo 1 hora, como ele está esticando tanto assim, eu vou colocar a marcação nessa região aqui e eu vou usar o gráfico do 15 minutos, porque fica um pouco mais. Se numa hora que não tem nenhum range pra gente, a gente pode usar o 15 minutos para ter alguma ideia. E aí vamos lá, no 15 minutos a gente tem a entrada aqui, né, a confirmação desse nosso range, e logo perto aqui do range a gente tem também essa zona que a gente pode utilizar para dar alguma confirmação, né? Ou essa próxima zona aqui. Eu vou marcar essa região maior, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu vou marcar essa região assim mesmo, porque a gente tem também essa liquidez mais perto aqui, mas também não gosto de como o JPI tá, né? Pelo gráfico aqui, ele deu muita esticada de, de baixa, então pode ser que ele use, que ele comece a dar um retorno agora, né? Igual ele está marcando aqui. Então, a gente pode também, né, dependendo, ficar de olho aqui numa possível compra. Vai depender, né, de confirmação e tudo mais. Porém, a gente pode ficar de olho também. Mas não gosto de como está o gráfico. Dando uma olhada aqui no euro pelo 15 minutos, a gente começa a ter uma visão um pouco melhor. Porque aqui embaixo, né, ele confirmou o range do nosso 1 hora e agora ele começou a mostrar essa possibilidade aqui, ó, que ele varreu essa liquidez, né, a gente tem aqui um sweep no topo, aqui ele virou o nosso fluxo, ó, confirmou o nosso range, né, chegou na nossa região aqui, voltando aqui no euro, né, ele confirmou o nosso range, então ele está trabalhando dentro dessa estrutura agora pelo 15 minutos. Né? E aqui no 15 minutos, o que que acontece? Primeiro ele veio, rompeu o nosso fundo, deixou o nosso range, né? Nossa região aqui, confirmou o nosso range. Então agora ele está trabalhando dentro disso aqui. E agora, né? O que que falta? Varrer uma liquidez. Então ele veio subindo aqui, né? Formou esse topo, varreu, fez o sweeper, que a gente até consegue ver com o pavio. E depois desse sweep, ele virou a nossa estrutura. Então agora a gente pode esperar aqui nos 5 minutos uma confirmação de range, né? Consumir mais uma liquidez. Talvez colocar uma venda aqui. Vamos dar uma olhada pelos 5 minutos. Ó, pelos 5 minutos, a gente tem a confirmação do nosso range aqui. A gente tem também uma liquidez interna aqui. E a gente pode marcar essa região aqui, ó. É o primeiro um fair value gap. Que no fair value gap estaria válida ali uma entrada, depois alinhando o fluxo, claro. E aqui nesse order block. Porém, a gente precisa ainda esperar a confirmação, né? Vamos ver o que que vai mostrar aí pra gente. Por enquanto é isso. Talvez a gente tenha alguma coisa hoje e tomar cuidado com a notícia também. Só
Nem eu falei lá no primeiro vídeo, né? Minha intenção com esse canal aqui é mostrar a realidade. Então, agora eu fiquei um pouco ansioso ali no gráfico, vou dar uma pausa, vou afora um pouco, ficar ali uns 5, 10 minutos só pra aliviar um pouco a cabeça e aí eu já volto, né, dentro do gráfico. Mas enquanto isso eu tô ali esperando ainda o GBP ou o euro ver se dá alguma coisa, mas é isso. E pessoal, hoje o dia foi um pouco corrido aqui, né? Depois dos trades aí eu tive algumas reuniões, fiquei no computador o dia inteiro basicamente, até agora. A última reunião das 9 não apareceu, e aí finalmente eu vou descansar agora, acabar aqui. É isso, até amanhã.